Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de cinemática, né? E vamos estar concluindo a parte dos movimentos de cinemática, né? Vamos fechar aí a parte cinemática com um movimento circular, tá? Então hoje a gente fecha toda a parte de cinemática. E fiquem atentos, porque eu vou deixar na tela uma lista de várias questões do Enem que tratam sobre os problemas de cinemática, tá? De provas antigas, beleza? Então fica atento aí. Ok? Dito isso, pega seu material de estudos e vamos estudar. Está certo. Agora, como é que a gente vai conseguir seguir o nosso estudo, né? A gente viu aqui toda a questão do movimento retilíneo, vimos como é que a gente caracteriza um movimento e tudo mais. Mas se a gente volta aqui no começo, eu falei sobre a questão do movimento circular, a existência do movimento circular. E que o movimento circular nada mais é do que um movimento bidimensional, né? Um movimento que trabalha em duas dimensões. E que nele a gente sempre vai ter uma aceleração centrípeta, né? Inclusive aqui eu acabei percebendo aqui que eu disse que o movimento circular vai ter a aceleração tangencial igual a zero, e de fato a aceleração tangencial é igual a zero, só que eu esqueci de botar aqui que a aceleração centrípeta é diferente de zero, né? Isso aqui eu acabei esquecendo, mas não tem problema, apesar de eu ter comentado isso, né? Comentei sobre isso, mas é sempre bom a gente frisar isso, né? Que a aceleração centrípeta nos dois casos é diferente de zero, tá? Sempre vai haver aceleração centrípeta. Ok. Como é que a gente resolve as questões de movimento circular? O que é um movimento circular? Bom, o próprio nome já indica, né? Movimento circular vão ser movimentos que vão trabalhar utilizando círculos, circunferências, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente isso, tá? E o movimento circular, ele trabalha com circunferências. Então, é a primeira coisa aí que a gente tem que ter em mente, tá? Isso é o movimento circular. Ok, como é que a gente trabalha então a partir disso? Bom, vamos pegar aqui um movimento circular qualquer. Se a gente pega um movimento circular aqui, a gente tem o centro dele, né? O centro do movimento circular. Você tem uma trajetória circular. Ok, sensei. E agora? O que a gente faz a partir disso? Bom, se é um movimento circular, alguma coisa tem que estar se movendo. Vamos botar aqui que essa trajetória está sendo descrita por algum objeto, tá? Que está conectado a uma corda, por exemplo, tá? Vamos supor que você está girando uma pedra que está amarrada numa corda, tá? E aí ele descreve esse movimento aqui. O que acontece aqui? Vamos estudar como é que funciona isso aqui. Basicamente, quando você gira essa pedra, né, você pode perceber que ela vai estar sempre girando com uma velocidade. Vamos supor que a pedra está girando assim, né? Isso aqui, este movimento, é o que vai descrever exatamente como que funciona o movimento circular. Porque se a gente for parar para pensar assim, tá, se eu quiser determinar qual é a velocidade dessa pedra, eu quero saber a velocidade dessa pedra, eu consigo? Consigo, beleza. Mas aí vem a grande questão, se eu pego a pedra nesse movimento circular, nesse instante de tempo aqui, a velocidade dela, lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então eu posso representar através de um vetor, que é uma seta, né? Então, a velocidade estaria aqui, certo? Estaria assim. Mas se eu pego essa mesma pedra em um instante posterior, por exemplo, a pedra estando aqui, a velocidade já não vai estar mais apontando para cima. Por quê? Porque o movimento da pedra continua. Então, nesse caso, a velocidade vai estar para baixo, né? Tá aqui. Aí vem aquela questão. Tá, beleza.
É a mesma velocidade? Sim, é a mesma velocidade. Só que qual é a diferença da velocidade da direita para a velocidade da esquerda? A diferença principal aqui se dá justamente no fato de que os seus vetores estão apontando em sentidos opostos, né? Uma está indo de baixo para cima, a outra está indo de cima para baixo, né? E se eu pegasse a pedra nesse ponto aqui mais alto ainda, né? Ponto máximo aqui. Se eu pegasse a pedra aqui, a velocidade estaria aqui, ó. Ou seja, agora não tem nem mais a mesma direção, tá? Aqui ainda tinha a mesma direção, só os sentidos que estão opostos. Só que aqui você não tem nem mais a direção e o sentido iguais. Então perceba que você tem aqui mudanças da direção, do sentido, da velocidade, de tal forma que não dá para você descrever através de um único vetor qual seria a velocidade dessa pedra, né? Você pode até pensar, mas se a pedra está na mesma velocidade, a gente pode dizer que é um movimento circular uniforme. Você falou antes, né, que quando não tem a aceleração tangencial, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, a velocidade não se altera e, portanto, você está ali num movimento circular uniforme. De fato, se a gente considerar que é um movimento circular uniforme, nesse caso aqui a gente pode considerar que o módulo das velocidades é tudo igual, tá? Mas se você for tentar representar isso vetorialmente, não daria muito certo. Para isso, nós usamos uma análise mais diferente, digamos assim, tá? Nós vamos usar o que nós chamamos de velocidade angular. O que é a velocidade angular? É uma forma que nós temos de conseguir reescrever esse tipo de movimento, a velocidade desse movimento, de tal forma a não nos preocuparmos mais com essa mudança constante de direção e sentido por parte do vetor velocidade. Essa velocidade aqui, ela passará a ser chamada de velocidade tangencial. Inclusive, essa velocidade tangencial é a mesma velocidade que nós trabalhamos nas fórmulas anteriores, tá? Todas as fórmulas anteriores é a mesma coisa que a velocidade tangencial. Como estamos falando de um movimento bidimensional, a gente vai ter o que nós chamamos de velocidade angular. E ela vai ser descrita justamente pela letra grega ômega, tá? Letra grega ômega. E como é que a gente determina quem é a velocidade angular? Bom, a velocidade angular é dada justamente pelo quociente entre a velocidade tangencial pelo raio da circunferência. Como assim, sensei? Pelo raio da circunferência. Isso aqui é uma fórmula geral, tá? Sempre que você vai tentar descrever a velocidade angular, você tem que saber qual é o raio dessa circunferência, ou seja, qual é a distância entre o seu objeto e o centro da trajetória. Isso aqui é o que nós chamamos de raio. Então, se você pega essa velocidade e divide pelo raio, o que você vai encontrar vai ser a sua velocidade angular. Aqui é um vetor também, tá? Então, isso é a velocidade angular. Eu estou trabalhando aqui com módulo, não tem problema nenhum. Então, a velocidade angular, ela funciona assim, tá? É a velocidade dividido pelo raio. Ok? Beleza. Outra coisa que nós temos que ter em mente, eu acabei falando, né? Sobre a presença da chamada aceleração tangencial, que vai ser justamente a aceleração responsável justamente pela mudança de sentido da orientação aqui, né? Caso seja uma aceleração tangencial que estava freando o objeto, ou do aumento da velocidade, né? Ou aumento ou uma diminuição da velocidade tangencial. Ela vai funcionar da mesma forma como se fosse a aceleração convencional ali do movimento retilíneo, tá? No movimento retilíneo, a nossa aceleração ela tem a capacidade de alterar o estado da velocidade, né? Você tem uma taxa de variação de velocidade. A aceleração tangencial vai fazer a mesma coisa, tá? A aceleração tangencial ela vai alterar justamente a velocidade.
Então, vou até colocar aqui com uma cor diferente, azulzinho, tá? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, uma aceleração tangencial na mesma direção e sentido da velocidade. Nesse caso, quando isso acontece, as regras são as mesmas do movimento retilíneo, né? E aí, no caso, você está falando de um movimento que está acelerando, né? O movimento está acelerando. Agora, se a aceleração tangencial tivesse no sentido contrário, aí você tem que, justamente, você está falando de um movimento que está desacelerando, tá? Aí, um movimento que está desacelerando. E essa aceleração tangencial é justamente a aceleração que vai aparecer no movimento circular uniformemente variado, né? É ela que vai ser a principal responsável ali para a gente poder trabalhar, ok? Beleza. Mas a gente tem outro problema aqui. Porque quando a gente fala sobre movimento, a gente fala de um deslocamento. Se eu perguntasse para você qual é o deslocamento daqui para cá, né? Não seria uma coisa tão simples assim. Pô, seria tão viável a gente ficar medindo esse arco de circunferência, né? Então, o que a gente faz para determinar isso aqui, né? A distância, o deslocamento, é o que nós chamamos de deslocamento angular. E da mesma forma que a velocidade angular era a velocidade tangencial dividido pelo raio, né? O deslocamento angular vai ser justamente o deslocamento linear, que é o que nós chamamos esse ΔS aqui, que é essa distância que ele percorre, né? Esse arco de circunferência, é o que nós chamamos de deslocamento linear, dividido pelo raio, ou seja, é a mesma lógica, né? Então nós temos aqui que o deslocamento angular, que nós usamos a letra grega θ, vai ser dado pelo deslocamento, que é delta, né? Deslocamento linear dividido pelo raio. Então é a mesma lógica. Perceberam? Tem muita diferença aqui não, cara. Você não vai ter muito problema para resolver as questões de movimento circular. Por quê? Perceba que a única coisa que a gente está fazendo é pegando os termos lineares e dividindo pelo raio. Quando isso acontece, você encontra justamente os termos angulares. Cara, fazer isso é tão simples, mas tão simples que se você pega as fórmulas que você aprendeu até o momento, ou seja, todas as equações de movimento, seja do movimento retilíneo uniforme, seja no movimento retilíneo uniformemente variado, e divide tudo pelo raio, o que você vai ter vão ser justamente as equações de movimento para os movimentos circulares, seja o uniforme, seja o uniformemente variado. Então, sim, você sabendo as fórmulas dos movimentos retilíneos, basta você dividir pelo raio, que você encontra justamente quem você quer encontrar. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente pega aqui um movimento circular uniforme, partindo justamente da fórmula geral do movimento retilíneo uniforme, que é o famoso S igual a S0 mais B ΔT, se a gente pega isso aqui e divide ambos os lados da igualdade pelo raio, o que a gente vai ter vai ser isso aqui, ó. S sobre R, a gente já sabe que é o nosso deslocamento angular. Então, θ. Isso aqui a gente pode dividir, pode separar em duas partes. S0 sobre R mais B sobre R vezes ΔT, porque o tempo não muda, não existe tempo angular, tá? Existe período, mas isso aí a gente vai falar quando a gente for falar sobre ondas, tá? S0 sobre R é θ0, né? Ou seja, o deslocamento angular inicial. θ igual a θ0 mais ômega vezes ΔT. Olha só que maravilha! Rápido, né?
bem rápido. Você só dividiu uma coisa pela outra e acabou. A mesma forma, se você pega um movimento circular uniformemente variado, você vai seguir a mesma lógica. Lembrando que a gente tem 3 fórmulas, né? A primeira fórmula que a gente viu foi justamente essa fórmula aqui, que é o da velocidade. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Dividir ambos os lados da igualdade pelo raio. E aí a gente vai desenvolver. Isso aqui é VF sobre R, né? A velocidade sobre o raio. Isso aqui dá a nossa velocidade angular. Igual V0 sobre R mais A sobre R, que é uma coisa que eu não falei ainda. Esperei justamente para a gente poder falar isso agora, vezes ΔT. Isso aqui a gente já sabe que é a nossa velocidade angular inicial. Então a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais... E aí aqui, quem é A sobre R? Bom, como eu tinha falado antes, essa aceleração aqui, ela vai ser justamente a nossa aceleração tangencial, né? Aqui, todos esses termos aqui, né? Todos esses termos que aparecem aqui são termos retilíneos, né? Lineares. Então, essa aceleração aqui também é uma aceleração linear, ou seja, ela tem a ver justamente com movimentos em uma direção só, uma dimensão. No caso, a única aceleração que trabalha com isso seria a aceleração tangencial, né? Então a gente pode até colocar aqui um AT para ficar mais simples de entender. Então, a aceleração tangencial dividido pelo raio vai nos dar justamente o que nós chamamos de aceleração angular. Então, da mesma forma que a gente tem uma velocidade angular, um deslocamento angular, a gente tem uma aceleração angular. E essa aceleração angular é dada justamente por essa relação aqui, né? É a aceleração tangencial dividido pelo raio. Isso aqui vai ser dado pela letra grega gama, tá? Gama vezes ΔT. Então, o que nós temos aqui é justamente isso aqui. Lembrando, isso aqui é justamente a aceleração angular. Tá, mas Sensei, onde é que está a aceleração angular nessa brincadeira aqui? Bom, é o seguinte. Vamos aqui entender como funciona o que mantém esse movimento como circular. O que mantém esse movimento como circular é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Por favor, não confundam com aceleração centrífuga. Aceleração centrífuga é uma aceleração de uma pseudo-força. É uma força que não existe, tá? É uma força fictícia. Então, o que nós temos aqui é uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração que sempre vai estar apontando para o centro da trajetória. Então, a gente pode até escrever isso aqui. AC é a aceleração. Aliás, eu estava escrevendo como alfa, né? Deixa eu ver aqui. Eu estava escrevendo como alfa, desculpa. Deixa eu mudar isso aqui, então. Erro meu, desculpa. Aceleração centrípeta. Inclusive, a aceleração centrípeta é a responsável para quando você está lá dentro de um carro e o carro faz uma curva, aquela força que você sente, sabe, de você ser jogado para o centro da trajetória, vem da aceleração centrípeta, tá? Então, a aceleração centrípeta é uma aceleração que vem justamente apontando para o centro da trajetória. É ela que faz com que o movimento mude a sua orientação. Uma hora o movimento está nessa forma aqui, nessa configuração. No instante seguinte, ele está nessa configuração. Por quê? Porque a aceleração centrípeta está meio que puxando, é como se fosse um cabo de guerra, sabe? Está puxando o objeto, impedindo com que o objeto vá para frente. É como se o objeto queria ir para frente, mas como tem algo segurando ele, isso faz com que esse objeto mude a sua direção e vá para uma outra direção, um outro sentido e tudo mais, tá? Ou seja, mude a sua orientação ao longo da trajetória. Então, a responsável pelo movimento circular é a aceleração centrípeta.
Acontece que, olha só que coisa interessante. Quando você pega aqui, justamente a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, perceba que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Eu vou fazer esse desenho aqui para vocês terem uma ideia. Olha só que coisa legal. Você tem aqui a aceleração centrípeta. Você tem aqui a aceleração tangencial, quando há, né? E aí eles formam um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, você acaba percebendo que você consegue determinar, né? Você consegue fazer uma soma vetorial aqui, que você vai conseguir justamente encontrar o que nós chamamos aqui de aceleração angular, tá? Você faz aqui a regra do paralelogramo. Se você está interessado nisso, tem vídeo aqui no canal falando sobre vetores, tá? E aqui você tem a regra do paralelogramo. Você consegue determinar exatamente isso, tá? É justamente o fato de que a aceleração angular vai ser justamente dado pela soma vetorial das outras duas acelerações, a tangencial e a centrípeta, tá? Então, quando você pega essa relação aqui, você consegue determinar quem é essa aceleração, tá? Ou, de uma forma geral, você consegue simplesmente pegar a aceleração tangencial e dividir pelo raio. Isso já consegue determinar quem é essa aceleração, tá? Então, você tem aqui a aceleração angular. Essa é a primeira fórmula. Se a gente pega as outras duas fórmulas, a segunda fórmula que nós tínhamos era essa aqui, né? E cadê? Olha aqui, ó. O pessoal chama de sorvetão, né? SF igual a S0 e tudo mais. Você pega essa fórmula, faz a mesma coisa, ó. Tem isso aqui. Pega aqui, né? Divide tudo pelo raio. E olha só que maravilha, o que vai acontecer. SF dividido pelo raio, deslocamento final. Deslocamento angular final. Aqui a gente vai separar tudo em partes, né? S0 sobre o raio, mais V0 sobre o raio, vezes o intervalo de tempo, mais meio de AT, que é a aceleração tangencial, dividido pelo raio, vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Isso aqui vai dar meu deslocamento angular inicial. Aqui vai dar a velocidade angular inicial vezes o intervalo de tempo mais meio da nossa aceleração angular vezes o intervalo de tempo ao quadrado. A mesma coisa de antes, viu? Nada muito diferente. Geralmente os estudantes eles olham para as fórmulas de movimento circular e têm medo disso aqui, mas não precisa ter medo, vocês viram, é bem simples. Você sabendo as fórmulas do movimento retilíneo, o movimento circular sai facilmente. A última fórmula, inclusive, é essa aqui, né, a Torricelli. Então a gente pode fazer a alteração aqui das fórmulas, na fórmula de Torricelli. A única questão aqui que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção na fórmula de Torricelli é o fato de que as velocidades estão ao quadrado, tá? Isso vai fazer uma diferença um pouquinho maior, tá? É o seguinte, se a gente pega aqui e for dividir só pelo raio, aqui a velocidade está ao quadrado, então vai ser uma velocidade dividido por um raio só, vai sobrar uma velocidade. Então o que a gente tem que fazer é dividir pelo raio ao quadrado. A mesma coisa do outro lado. E aí muitos vão pensar assim, cara, isso vai dar problema, não vai? Não, porque olha só. Isso aqui, ômega F ao quadrado. Isso aqui, V0 ao quadrado sobre R ao quadrado, mais duas vezes R ao quadrado é R vezes R. Então a gente pode pegar e fazer isso aqui, ó. A sobre R vezes delta S sobre R. Que é a mesma coisa, né? Porque você vai estar
multiplicando tanto em cima quanto embaixo. E aí agora você consegue resolver tranquilamente. Ômega f ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes gama vezes delta θ. Então a gente cai aqui exatamente na variação, né, na transformação da fórmula de Torricelli agora para o movimento circular. Ou seja, a gente acabou transformando e conseguindo todas as fórmulas do movimento circular só utilizando as fórmulas do movimento retilíneo. Basta dividir tudo pelo raio. Acabou, não tem mistério. Tá? Então é assim que funciona o estudo de cinemática. Tem mais coisa? Possivelmente tem mais coisa, certamente. Tá? A gente poderia entrar aqui na questão dos estudos de vetores, a diferença entre um movimento vetorial e um movimento na forma escalar, modular no caso. Enfim, existe uma série de coisas que a gente poderia ainda trabalhar. Então é isso que eu tinha para falar sobre cinemática. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Se você tem dúvidas sobre cinemática, você pode deixar aí nos comentários, tá? Ou então entra no nosso Discord, porque lá tem um canto especial para você tirar dúvidas sobre física. Isso é muito importante para você que está se preparando para o Enem, tá? O link vai estar aqui na descrição. Se possível, eu estou dando uma olhadinha lá para ver se tem dúvidas novas. Beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso a vídeos antecipados, além de emojis exclusivos. E é claro, se você for membro nível Einstein, seu nome aparece no final do vídeo, como esses que estão aqui, ó. Tá vendo? Essa galera aqui é tudo membro nível Einstein. Então eles têm acesso a vídeos antecipados também, mas o nome deles aparecem no final. Beleza? Também considere, se você quiser, mandar um valeu demais, isso ajuda bastante aqui o canal. Muito obrigado a todos, tamo junto e até!